Hey! Arriba! Três horas, 3 minutos, muito boa tarde a todas e todos. Paralelo 30 no ar, com mais uma live nessa sexta-feira, 4 de setembro de 2020. E vou só atualizar aqui, temperatura em Rio Grande, um pouquinho abaixo dos 14, 13,8, e a sensação térmica 11,8. Umidade relativa do ar, 70%. É a informação atualizada do site da Praticagem da Barra do Rio Grande, site RG Pilots. E dou boa tarde, né, a equipe do Paralelo, Rafa, Maria, e também boa tarde, boas-vindas à nossa convidada e o nosso convidado de hoje, que vão trazer um tema lindo, né, para a gente aqui. A gente vai falar sobre cinema, sobre produção audiovisual, com um tema lindíssimo, né? E aí vou só trazer o spoiler, então, né, que a gente lançou na chamada do Paralelo de hoje. A gente vai falar sobre o documentário O Afeto e a Rua, que, diante de uma realidade de exclusão, fome, frio e preconceito, o documentário, então, aborda a relação de amor e carinho entre pessoas em situação de rua e seus cães. E o Thiago e a Karen vão falar para a gente sobre essa produção e tudo que envolveu e envolve, né? A gente estava trocando uma ideia aqui um pouquinho antes de entrar, e sabemos que está participando já de alguns festivais, de alguns espaços virtuais. Então, primeiro vou perguntar se Maria de Lourdes Lose quer dar o seu boa tarde. Está com o microfone fechado, Mariazinha? Abri. Agora sim. Meu boa tarde a todas, todos, né? Prazerzão estar aqui com essa dupla, com duas duplas, na verdade, né? O Márcio não pôde vir conosco hoje em função justamente de atender o seu amigo não humano, né? Que deu um probleminha lá. Então, que bom estar com vocês aqui, a Karen e o Thiago, né? E eu fico sempre muito orgulhosa de ver o resultado dessas construções que eles vêm fazendo, né? Com esse corte artístico, mas sempre dando uma ênfase muito especial para a realidade que a gente vive, né? Então, esse último trabalho é emocionante, porque aborda justamente, né, aquelas pessoas numa condição de extrema, né, soltas, assim, né, e aquele amor, aquele acompanhamento que os animais não humanos proporcionam, né, que nos leva, que nos dá um tapa na cara, né, na verdade, nos chama a atenção justamente para principalmente para esse período que a gente está vivendo, com tanto afastamento da humanidade, tanta indiferença, tanto egoísmo. Tá? Então, um beijo para vocês e estou feliz de estar aqui hoje junta. Tá? Como sempre, muito bem colocado. Coisa boa ter a Mariazinha aqui com a gente. Vai ter abertura, com certeza. Vou pedir para a Karen e para o Thiago se apresentarem. Ainda brinquei com a Karen, né? Porque a Karen esteve aqui com a gente, já teve em outros momentos e teve recentemente falando da campanha da Máscara Roxa. E, enfim, assim, a Karen. Quem é a Karen? A Karen atua em vários setores, né? E hoje a Karen veio aqui como produtora. Né? Então, fala um pouquinho sobre essa parceria também com o Thiago. A gente sabe que não é de agora, já tem outras produções de vocês, né?
E em seguida o Thiago também se apresentem para nós, por favor, e se quiserem já tragam um pouco, né, do que significa, assim, do que simboliza para vocês essa produção. Então, boa tarde, Deca, Rafa, Thiago e Dona de Lourdes, minha genitora. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez essa tarde. Para mim é sempre muito legal participar do Paralelo 30, das ações, das atividades da Aptafurg, que também faz parte da minha vida. Bom, como disse a Deca, essa questão da produção cultural é algo recente na minha vida, né? Não é da minha área de formação, e quem me proporcionou entrar nesse universo foi o Thiago, né? Nós dois trabalhamos no gabinete do deputado Edgar Preto. O Thiago trabalhou antes no gabinete digital do governo Tarso, e quando o Thiago veio para o nosso mandato, né, nós começamos a trabalhar, ajudando o Thiago a produzir primeiro os vídeos, né, do mandato, e depois a gente começou a construir projetos nossos, né? Então, nós fomos provocados por algumas pessoas para fazer alguns projetos, e outros são criações nossas, né? Então, esse já é o meu segundo trabalho com o Thiago. O primeiro foi o Manifesto Porongos, né? Mas o Thiago tem outras produções que ele vai contar. E para mim, assim, cada documentário que a gente faz me transforma numa outra pessoa, porque a gente mergulha nos temas, né? São todos temas sociais vinculados o cinema que o Thiago faz é um cinema militante, né? Então, sempre faz com que a gente reflita sobre a gente também, né? Então, o primeiro, o Manifesto Porongos, fala da Batalha de Porongos e da traição que os negros sofreram aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente mergulhou nessa história para entender o que tinha acontecido, para entender quem eram os personagens, né? Para nos entender enquanto privilegiados, por que o Rio Grande do Sul conta uma história mentirosa até hoje, né? Tem um hino racista, e o Afeto e a Rua, já adiantando assim, foi muito complicado de produzir, né? Não só a questão do contato com as pessoas, porque é diferente de eu ligar para o Rafa e marcar uma... Vou aí conversar contigo, Rafa, nós estamos fazendo... É diferente, né? O Thiago fez um trabalho de busca de verdade, né? A conversa com as pessoas em situação de rua muitas vezes não resultou numa gravação, mas resultou, sim, num aprendizado enorme para as nossas vidas, né? Então, e ter que encarar essas pessoas que são invisibilizadas pela sociedade, inclusive por nós, muitas vezes, né? Eu moro aqui no centro de Porto Alegre. Hoje, a gente não tem mais a população de rua que a gente tinha aqui, mas até 2 anos atrás, vocês sabem que aqui o viaduto da Borges, ele era totalmente ocupado por pessoas em situação de rua, né? Então, acaba virando parte do cenário, né? E muitas pessoas acabam não dando bola, né? Não vendo que ali tem um outro ser humano. Então, quando o Thiago me convidou para fazer parte da equipe do documentário do Afeto e a Rua, eu topei na hora. E sempre que o Thiago me convida, eu topo na hora, porque sempre é muito gratificante, sempre para mim é um aprendizado muito grande. Coisa linda de ouvir. Vi que o Thiago está interagindo ali nos comentários e disponibilizou os links ali, tanto do Manifesto Porongos, que é lindíssimo,
também. Lembro que quando foi lançado, que a Mariazinha trouxe para nós e a gente distribuiu, compartilhou muito por aí, e foi usado, creio que ainda seja usado no ambiente escolar, né? Porque precisa ser. E quando a Karen traz, né, do nosso hino, e ali no manifesto vem essa desconstrução, né, do hino, e a gente sabe que está se aproximando aí o 20 de setembro, e todo o ano, nesse período principalmente, a gente precisa desconstruir o hino, porque ele está naturalizado, né? Então, é uma produção importantíssima, né, até com esse viés educacional, né, de fazer a gente repensar, assim como o Afeto e a Rua, né? Tiago, fica à vontade para te apresentar e trazer um pouco de tudo isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Karen, minha amiga Maria, aos apresentadores e ao povo enfim, aí com a live todo mundo pode assistir de qualquer lugar, né? Mas verdade, ao povo de Rio Grande, que é uma cidade que eu gosto muito, e já fui algumas vezes, como a Karen citou, eu trabalhei bastante tempo com o Tarso Genro. Na época do governo Tarso foi investido muito no Porto de Rio Grande, na região, né? Então eu visitei algumas vezes me hospedei aí em Rio Grande. Até eu comentei com a Karen que tem um hotel, não lembro o nome, não sei se é Paris, um bem antigo que eu fiquei uma vez. É Paris? Sim, tem até uma música do Bebeco, da Garotos da Rua, que faz uma homenagem, uma menção ao Hotel Paris. Ele é bem antigo, assim, mas mesmo não tendo uma estrutura necessariamente boa, eu adorei ficar lá, porque aquilo respirava história, assim, era muito legal. Enfim, é muito estético, né? Eu tenho boas lembranças aí da cidade, eu gosto bastante. Bom, eu me formei muito novo ainda, em 2008, mais ou menos, com 20 anos, na Unicinos, em realização audiovisual. No começo tinha meio uma ideia mais romântica, eu tinha muito foco, queria trabalhar com dramaturgia na TV, novela, de repente, dirigindo, enfim, montando, como assistente de direção. Depois tentei um pouco filme publicitário, tentei vídeo para web, trabalhei em produtor de cinema, trabalhei em quase todas as áreas. Em 2010 me convocaram para ser um dos vários produtores da campanha do Tarso Genro. Mas como eu era o produtor de rua, ou seja, onde o Tarso e eu estava atrás e a equipe junto, a gente acabou criando um vínculo. E quando o Tarso se elegeu governador, eu fui convidado para ser videomaker. Videomaker nada mais é que faz tudo o vídeo, né? Produz, edita, filma, entrega pronto o vídeo, enfim. E trabalhei no gabinete do governador e no gabinete digital como videomaker. E desde 2015 eu trabalho no meu setor ali com o deputado Edgar Preto. E em 2015, provocado pelo MST, que é uma das bases do Edgar, né? A gente fez um documentário chamado Anone, 30 anos de Marcos. Foi feito bem, assim, num final de semana, as gravações, nós fizemos de uma forma bem independente, bem militante, só fomos lá, gravamos, voltamos, editamos, e o filme rendeu, assim, foi para 6 festivais e ganhou um prêmio em São Paulo. Eu até fui lá receber o prêmio, a convite deles, e aí isso nos motivou a querer tentar. Eu sempre fiquei muito na coisa de trabalhar e não tocar muito projeto pessoal. Aí em 2016 eu e a Karen fomos provocados, na verdade a Karen que me trouxe essa provocação através do Rafa, que é um rapper, um amigo do hip hop ali de Esteio, de fazer o Manifesto Porongos. A Karen produziu, eu fiz a parte técnica, o Rafa deu mais a questão da música, a parte da ideia, do roteiro, né? E nós construímos esse filme, que também foi feito de uma forma bem independente, militante, a gente botou do bolso mesmo, mas é muito gratificante ver, como a Deca mesmo disse, que todo setembro e todo novembro, que é o mês da Revolução Farroupilha, o mês do Dia da Consciência Negra, dos homens e mulheres negros e negros, esse filme é resgatado de alguma forma, aparece na nossa timeline sempre. Isso é muito bom, saber que tem escolas passando, a gente recebe retornos até hoje, então isso é muito legal. E o filme foi muito bem, foi para 27 festivais, sendo 7 mais ou menos deles, se não me engano, fora do país. Foi para a África, foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha, enfim. E ganhou 7 prêmios, sendo 3 deles na Espanha. E aí eu sempre
quando eu caminhava aqui em Porto Alegre, eu via as pessoas em situação de rua com seus cães. Eu nunca me esqueço que uma vez eu vi no Bonfim, caminhando, um senhor já idoso em situação de rua, abraçado de conchinha num cachorro, uma noite fria, debaixo do coberto, dormindo, assim. Eu já tinha pensado em fazer algo do tipo, assim, mas daí eu vi, não, acho que temos que tocar, acho que dar um documentário, falar sobre essa relação, que na verdade é uma porta de entrada para falar sobre outras coisas também. Sobre desigualdade, sobre as pessoas em situação de rua, além dos cães, falar sobre abandono de animais também. E foi isso, como a Karen falou, foi um processo bem difícil de fazer o filme, porque eu e a Karen, e quem mais também fez parte foi a minha companheira, que é a Samantha Klein, que é jornalista da Rádio Guaíba. Ela foi co-diretora, fez a locução, fez imagens, me ajudou muito no roteiro também, no que botar, no que botar. E o Humberto Schumacher, que é de Pelotas, ele mora em Pelotas, e ele vinha todo final de semana, veio umas 4, 5 vezes de ônibus para a gente gravar. E, porque é parceiro, assim. Ele trabalhou também no nosso longa-metragem, O Galo Missioneiro, que conta a história do ex-governador Livio Dutra. Na verdade, ele nasceu em Camaquã, se não me engano, mas ele mora tempo em Pelotas. Não, Canguçu, desculpa, para ser justo com o Humberto. E foi isso, foi bem difícil, porque todos nós 4 da equipe somos, de alguma forma, privilegiados comparado à grande maioria da população no Brasil. Então, nós lidamos com a realidade, como a Karen disse, o Manifesto por Luz, a gente entrevistou professores, entrevistamos Leandro Carnal, o professor Eusébio, da Unicinos. Nós fomos, sim, em quilombos, fomos em comunidades mais vulneráveis, mas era um ambiente super, digamos assim, controlado, entendeu? E nós na rua, gravando com pessoas de rua, um dia nós combinamos gravar nós chegamos no dia, ele estava alcoolizado, que o álcool e a droga fazem parte, né, para se aguentar estar na rua, né, fome, solidão, enfim. Então, se a gente mesmo, que está em situação de privilégio, usa, imagina quem está na rua, né? Então, muitas vezes para aguentar o frio, para aguentar a própria tristeza. E, enfim, nós lidamos com muitas situações, outras muito difíceis, foi bem difícil. Teve um momento que a gente teve que encerrar o filme, que a gente ia gravar mais, mas era muito difícil gravar. E aí na rua, nós sempre gravamos na rua de dia, e era som, barulho, o Humberto fez um trabalho incrível para o som ficar legal, e a Karen pedia para um vendedor de CD baixar o volume, e ele xingou a Karen, então foi muito caótico. E a gente não tinha estrutura, a gente fez o financiamento coletivo no Catarse para poder, porque, enfim, cinema e arte requer investimento e é uma profissão, né? A gente gosta de fazer de forma militante, tanto que desse financiamento coletivo, boa parte, a gente pagou os custos e reverteu em apoios, em doações para as pessoas em situação de rua que participaram do filme e outros. Mas a gente não atingiu a meta e mesmo assim tocamos. Mas arrecadamos um bom valor que deu para, pelo menos, realizar o filme, né? Mas é isso, é o momento que a gente teve que entregar o filme, assim, porque estava muito difícil o processo. É como a Karen disse, a gente furou a bolha muito violentamente, né? A gente teve que lidar com situações que, como a Karen disse, a gente sabe que existem, mas essas mesmas pessoas que por exemplo, eu passava todo dia no centro de Porto Alegre, mas nunca tinha parado para sentar e conversar, e a gente escutou cada história, cada coisa. Mas, enfim, o filme foi muito gratificante de ser feito. Como a Karen disse, além, eu acho que mais do que o resultado do filme, o mais gratificante foi realmente o quanto a gente aprendeu sobre as desigualdades no nosso país, que infelizmente vem aumentando muito aí desde 2016. E para a gente que assistiu, né, para a gente que teve esse olhar do produto pronto, já provoca essa reflexão, já como a Maria disse, né, já nos dá o tapa na cara, já faz esse sacode. Imagino para vocês que participaram de todo o processo, e a gente sabe bem o que é, né, aliás, a gente sabe bem, não o que é, mas que a produção audiovisual, ela envolve uma pré-produção, envolve muito mais do que aquele produto final que a gente tem acesso, né? Então, imagino o quanto para vocês foi intenso, né? Com certeza. Eu não sei se são 3h22, não sei se Karen, tu quer trazer alguma coisa, e o Thiago também, a hora que quiser reproduzir um trechinho do documentário, fiquem muito à vontade, tá? Como vocês quiserem. Tá. Eu ia dizer isso, vamos passar, que aí a gente segue na sequência. Claro. Então. Vou jogar na tela aqui, então.
Tá. Só antes eu só vou explicar para o pessoal por que a gente não pode, né, passar o filme na íntegra. Os festivais hoje em dia não sempre deram preferência e dão preferência para filmes que não são públicos, porque ele tem o festival, né, o privilégio e é legal pro festival tu passar o filme, por exemplo, em primeira mão num estado que não passou ainda ou num país como é internacional. Porque a gente legenda os filmes com a ajuda das minhas irmãs, que uma é bem especializada em espanhol e outra em inglês, elas legendam para mim. E é importante só, eu botei o link ali no Curta Solar, por quê? Porque ele foi um festival que ele foi selecionado. Ele vai ficar alguns dias, que é o dia que ocorre o festival, e ele vai ser deletado. Então aqui na live, infelizmente, não pode passar ele inteiro, porque senão seria considerado torná-lo público. Só para deixar claro, nesse tempo de pandemia, a solução dos festivais geralmente não tem isso, né? De passar em site. Até tem, mas não tanto. Mas enfim, estou aqui à disposição. Não, mas completamente justificado, né? Não, legal. E é bacana, então, pessoal, que quiser assistir ele na íntegra, aproveitar até o dia 9, que ele tá ainda disponível ali no link, né? Tá nos comentários. Beleza. Posso dar o play? Pode. Tá, vou passar aí em torno dos 3 primeiros minutos, o pessoal ficar com um gostinho aí, então. Eu não sou o primeiro morador de rua que tu me entrevistou hoje, né? Ou é o primeiro? Tu é o primeiro. Ah, então olha só, tu vai entrevistar mais. Quando abriu o filme lá, quando começar o filme lá, as pessoas vão falar, os moradores de rua vão falar, vai ter uns cortes. Depois de mim, um outro morador de rua, depois o outro, depois volta pra mim de novo. Sabe como é que é? Aquela coisa nada toda. E a trilha, né? É isso aí. Estima-se que Porto Alegre tenha 4.000 pessoas em situação de rua. Já no Brasil, são pelo menos 100.000. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é de 2015. E os profissionais da área acreditam que esses dados estejam defasados. A situação de rua é um problema social que vem se agravando no país. A crise econômica tem um impacto determinante para essa realidade. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil tem pelo menos 30 milhões de animais abandonados. E não é difícil andar pelas cidades e encontrar pessoas em situação de rua que adotem esses cães. Seja por preconceito, por indiferença ou pela correria do dia a dia, muitas vezes não conseguimos enxergar essas pessoas, esses animais e as mazelas sociais que envolvem um país tão desigual. Eles são fiel e eles exigem, eu acho, também da minha parte a fidelidade. Eu acho que é isso. A gente conversou bastante agora, esses últimos dias, com muitas pessoas em situação de rua que tem cachorro. E a gente encontrou vários, né? Por que tu acha que muitas vezes tem essa união da pessoa em situação de rua adotar um cachorro para estar junto na rua aí? Porque encontrar na rua, tu às vezes sente só... Tá na rua, tanta gente passa, mas às vezes tu tá sozinho, tu sente sozinho, entendeu? Daí o bicho, ele tá sempre contigo. Fazendo as contas, mais de 30 anos de rua. Graças a Deus que consegui sair da rua, entendeu? Estou recebendo bolsa, dinheiro do bolso, pagando um aluguel, morador de rua. Aí, morador de rua, procura ter um amigo. Amizade. Eu sou louco do animal. É gato, cachorro. E a Pantera, tu acha que ela tá feliz aqui na casa hoje? Ah, tá feliz. O motel, o namorado, que é o Scooby. Mas, né, ela é ótima amiga, sempre foi companhia minha. Então ela dorme em cima da cama, apesar que eu tenho uma amiga que o nome dela é Patrícia. Então mora ali na praça do Botafogo, ela tem vários cachorros. Vários. Ela tem um canil inteiro. É aquele monte de cachorro atrás dela. A gente é sozinho. Eles estão sempre do nosso lado. Não deixa sozinho.
Eles me escutam chorar, eu converso com eles, eles não me aguentam mais. Mas não me deixa sozinha. Me protege, me cuida quando eu durmo. E a melhor coisa que tem, cara, tribom. Só saber cuidar e dar carinho é tribom. E tinha um coração muito ruim, um coração muito deprimido, muito solitário, sem amor. E passou um casal pela lixeira que eu tava, e perguntou se eu não queria ele. Mas na hora, foi amor à primeira vista. E graças a Deus, Deus botou esse bichinho na minha vida aqui. E no momento é o que me faz feliz. Quem eu dou amor, quem me dá amor, quem me fez ter um coração melhor. Eu não faço mais as besteiras que eu fazia por causa deles, entendeu? Tipo, que besteiras? Já fiz coisinha de roubar e coisa. Não faço mais por causa deles, que eu não vou abandonar meus bichos, entendeu? Se tu tem medo de ser preso e perdê-los. Também. Isso é o principal. Porque o cachorro é amigo. Isso aí, pessoal. Dá vontade de seguir assistindo, né? Muito bom. Eu acho um barato assim, de novo. Aquele primeiro homem. Eu acho ele fantástico. Ele já dá o roteiro, né? Já sinaliza como é que a produção vai acontecer. Tem os cortes ali. Não, ele deu espontaneamente, assim, a gente quando costuma gravar não costuma interferir, entendeu? Claro, a gente tenta fazer um documentário de mínima interferência, tu botar a câmera em tal lugar, ou na edição tirar isso, botar aquilo, um tipo de interferência. Mas existem níveis de interferência, a gente tenta interferir o mínimo possível, não diz para as pessoas o que falar, por exemplo. Alguns documentários fazem isso, que não tem problema, é um estilo também. Mas não, ali foi totalmente espontâneo. E, bom, só nesse primeiro momento, né, a gente assistiu um pouquinho menos de 5 minutos ali, o documentário tem 15 minutos e mais um pouquinho, né, e só nesse primeiro momento já provoca uma série de reflexões e... Dá um socão no estômago, né? Já inicia, assim. Não, e penso que uma das questões, e talvez pareça, né, trazer o óbvio, ou até meio clichê, mas eu penso que a gente precisa trazer essa questão, que é o grau de consciência, né, dessas pessoas invisibilizadas, mas que também existem, e como o Thiago colocou, né, quantas vezes a gente circulando na correria da vida, do dia a dia, por vezes a gente realmente não percebe, né, não para, enfim, não troca uma ideia, e ao longo do documentário, alguns e algumas trazem isso, assim, né, que as pessoas ou colocam os animaizinhos fora, né, até em situação de abandono e de risco, e olham com um olhar de grande preconceito, né, para moradoras e moradores de rua, e essas pessoas que estão numa situação à margem, que foram postas, né, à margem, tem um grau de consciência de acolher aquele ser vivo e de oferecer cuidado, né, e penso que bem pode ser, como eu disse, trazer o óbvio, mas, bom, se fosse realmente tão óbvio e tão entendido isso pela gente, esse tipo de situação não aconteceria, né, então... Sabe, Deca, que eu já tinha essa percepção, mas com o documentário isso se tornou uma certeza. Qualquer uma de nós pode chegar a uma situação daquelas, de virar uma pessoa em situação de rua, sabe? Porque das pessoas que a gente conversou, a maioria chegou à rua numa situação de uma questão familiar, um impacto, um abalo muito grande na sua vida, e que as levou a viver dessa forma, né? Eu não vou esquecer de uma das pessoas que a gente conversou, que não apareceu,
que ele estava vivendo embaixo do viaduto ali, próximo ao Beira-Rio, né? E o Thiago tinha feito, antes da gente começar a conversar com as pessoas, a gravar, muitas voltas pela cidade, procurando pessoas que a gente pudesse conversar para o documentário. E o Thiago tinha me comentado, Karen, ele tem muitos cães. Ele é uma coisa impressionante. Vamos lá conversar com ele. E quando nós conversamos, era uma pessoa que ele dizia que ele já tinha escrito livros, né? Ele tinha um conhecimento, vamos dizer, veterinário, ele tratava dos animais, né? E ele nos falava isso, que ele tinha estudado, que ele era uma pessoa que ele tinha tido uma série de oportunidades na vida e que acabou naquela situação e que resolveu adotar aquele monte de animais, porque justamente ali na beira do Guaíba, próximo ao Beira-Rio, muitas pessoas descartam os animais, né? E eu uso esse termo, descartam, porque justamente é assim que as pessoas tratam os seres vivos, como se fossem uma coisa, né? Como se fossem lixo. E ele foi acolhendo esses animais. Eu não lembro, Thiago, mas eram mais de 20 que ele tinha ali vivendo com ele naquele espaço, né? E eu lembro que ele nos contou que ele tinha mais um outro lugar, subindo o morro ali do lado do Beira-Rio, que ele tinha alguns outros, porque eles não podiam ficar todos no mesmo lugar, porque senão os animais brigavam, né? Então ele tinha alguns outros que ele tinha levado para esse outro terreno, né? E ele ficava parte do dia nessa função de cuidar de uns e de voltar e cuidar de outros, era a tarefa dele, além de ser um catador de material reciclável. A grande maioria deles vive dessa forma, né? Coletando e vendendo material reciclável, né? Então, as pessoas não têm paciência, às vezes, no trânsito, vem o cara puxando aquele carrinho cheio de material e as pessoas atrás, impacientes, querem passar aquele monte de sacolas pesadas carregando, né? Então, o Thiago fez questão de mostrar essas cenas, né? Desse contraste e daquilo que vira, como eu disse, vira parte do cenário, e muitas vezes a gente não enxerga, né? Vê, mas não enxerga, né? Não consegue ver para além daquele carrinho atrapalhando o trânsito, ou daquela pessoa toda tapada, né, num banco de praça. Conversar com elas, e eu digo para vocês assim, uma palavra do momento agora é o gatilho, né? Foi um gatilho forte, poderoso para uma série de crises depressivas minhas, assim. Não foi fácil, né? E eu acredito que para o Thiago também não, né? Por que isso? Porque a gente se sensibilizava com as histórias. E o Thiago continuou tendo contato com um grande número dessas pessoas, porque, como ele disse, depois do financiamento coletivo, né, muitas receberam uma barraca, eles escolhiam o que eles iam querer receber, né? Então, alguns receberam barraca, outros alimento para os animais e casinha para os animais. E o Thiago voltou várias vezes para falar com essas pessoas, mesmo depois do documentário. E eu confesso para vocês que para mim não foi fácil, né? Repetir a convivência, porque se colocar diante dessa situação não foi nada fácil para nós, né? Então, quem assiste o documentário pode não saber disso, né? Mas para a equipe também foi um tapão na cara. Foi muito difícil para nós lidarmos com essa realidade. Só imagino.
Tá louco. Que experiência, né? De sensibilizar. Deve ter sido realmente muito impactante. Eu fiquei pensando, até são 3h38, temos tempo. Eu acho que talvez seja importante a gente trazer também os espaços, né, os festivais, enfim, que o Curta está participando. Mas antes disso, ouvindo a Karen, fiquei pensando também, e certamente vocês fazem essa análise, conseguem observar isso, e acho que é importante a gente trazer para cá o quanto o modelo, o sistema, né, capitalista, a forma de vida super individualizada e corrida que a gente tem, E aí fiquei pensando, né, em algo que a gente vem falando, acho que é a Maria, se eu não me engano, mas alguém já até já retirou esse termo, né? Eu ia dizer que nos desumaniza, mas não, né? O que foi tu, né, Mariazinha? Independente de ser afetivo. Quem me corrigiu isso, que eu tenho que parar de dizer desumano, porque é humano. Foi o Johan. Ó, viu só? Essas frutas não caem longe do pé. Porque é isso, né? Dói, mas é humano, sim, né? Esse egoísmo, essa visão individual e cada vez mais individualizada, né, da nossa realidade, da nossa bolha, né, como o Thiago disse, a Karen trouxe também, que vocês furaram a bolha muito, muito rápido, porque é isso, vivemos, né, numa bolha e parece que essa bolha se restringe cada vez mais, e isso sim, obviamente, é um processo e acredito eu que a finalidade, né, do sistema capitalista, né? Bom, quando a gente vê pessoas colocadas à margem desse sistema, excluídas desse sistema, a gente pode perceber que nelas sobra o que falta em quem está super inserido nesse modelo, né? Que é essa consciência, que é esse resgate, né, da humanidade do jeito que tem que ser, né, Mariazinha? Ainda que seja humano, mas tá meio errado isso, né? Não sei para que lado. Fica naturalizado, né? Tu olhas e isso está naturalizado. Eu falava sobre essa questão relacionada às mulheres indígenas com as suas crianças ali no calçadão. Né? E a quantidade de assédios e de preconceitos que aquelas mulheres sofrem, né? Em função da cultura delas, né? E dessa dificuldade, né? Que essas pessoas que estão, né, numa condição econômica melhor se acham no direito, né, de fazer, né? E fica passando batido, parece que não está acontecendo. E a discussão era justamente essa: como é que eu consigo conversar com as mulheres indígenas no sentido de, respeitando o seu espaço, também fazê-las compreender que há ações que são feitas contra elas que são inaceitáveis, né? Então, também faz parte dessa coisa que é humana, né? Vista de uma maneira que é muito doída, né? De perceber, conseguir enxergar, perceber que isso está acontecendo e que tem dificuldade de romper. É isso. Karen, Thiago, não sei se querem trazer algo sobre isso, assim, ou também se querem já trazer esses outros espaços que o Curta está participando. Fiquem muito à vontade. Não, só fazer um parênteses, eu concordo, assim, acho interessante essa coisa do... sempre há uma comparação um pouco inteligente, eu diria, de quem matou mais, sistema tal, sistema Y. As pessoas ignoram quantas pessoas o sistema capitalista mata de fome, de frio, a desigualdade social que cria tensão e cria... Também a desigualdade social também é fruto da criminalidade, com certeza.
cria ódio, enfim, então é engraçado isso, pensando sempre assim, mas quantas pessoas por dia no mundo, enfim, como eu disse antes, a gente vive num ambiente privilegiado, e ainda no Brasil, apesar de ter muita desigualdade social, ainda tem gente que consegue ter uma vida decente, né? Agora, decente no sentido de ter o mínimo, né? O mínimo que muitas dessas pessoas que estão de rua não têm, né? Que é um teto, que é comida, que é, enfim, ter um emprego. E claro, tem países que é muito, muito pior, ou que, enfim, e que há guerras e mais desigualdades, muitas vezes causado por outros interesses de outros países que ganham dinheiro com isso, né? Então, até que a Maria falou das mulheres indígenas, e parece que é isso, parece que, por exemplo, os indígenas têm que se adaptar ao sistema capitalista e dane-se, entendeu? Tipo, tem que trabalhar ou ter vagabundo, mas peraí, os indígenas estavam aqui na deles, e aí vem um bando de europeu e impõe, não, vocês têm que ser católico e trabalhar, e com tempo, e não pode ficar na tua reserva aí, e tem que desmatar e botar gado e soja aí. E as pessoas em situação de rua também. Eu lembro que uma vez um primo meu do Rio de Janeiro, que a gente tem uns papos muito bacanas quando eu vou lá visitar ele falou assim, talvez tenha pessoas que simplesmente não queiram se encaixar nessa roda capitalista, entendeu? Não queiram ter que trabalhar horrores todo dia para ganhar um salário mínimo, para mal pagar a conta, e é obrigado a entrar nessa roda, e quem sabe que é cruel, entendeu? Então, também fico pensando nisso, assim, e também, muitas vezes, muitas pessoas em situação de rua também, às vezes, existe muito essa coisa que a própria primeira-dama do estado de São Paulo falou, que eles estão lá para receber comida de graça, ou não querem trabalhar porque não querem trabalhar porque são preguiçosos. Mas, gente, tem gente com faculdade, tá com uma roupa, consegue comprar uma roupa boa para fazer uma entrevista, não consegue um emprego, que dirá uma pessoa que tem nenhum documento na rua, não tem nem lugar para tomar banho, nem escovar os dentes, nem dia para comprar pasta de dente. Então, realmente, com certeza, a situação de rua que existe no mundo todo, mas no Brasil tão desigual como o Brasil, isso fica evidente nas ruas, a gente enxerga isso bastante, né? E com certeza é fruto justamente da desigualdade gerada por esse sistema. É isso, né? É um país capitalista e conservador, né? A gente tem esse modelo em outros países também, né, do capitalismo, mas a gente vê, infelizmente, né, e sim, se polarizando e se intensificando mais esse conservadorismo, e o conservadorismo traz esse critério, esse crivo moral, né, do julgar. Lembro que num trecho do documentário ainda tem uma das entrevistadas que traz isso, né, por vezes algumas pessoas passam e comentam que nojo, ou viram a cara, porque tem essa coisa muito, né, do moralismo, do conservadorismo super forte, né, mas enfim. Karen. Quando a mãe falou da questão das indígenas, eu comecei a lembrar assim, o quanto foi difícil para a gente localizar mulheres em situação de rua que topassem falar, né? A população de rua, na sua grande maioria, é formada por homens, né? Mas não foi fácil, a gente queria trazer esse recorte de gênero também para o documentário, e não foi uma coisa fácil. E aí eu me lembrei de uma vez, tem coisas que, para nós, para o nosso cotidiano, tipo, a gente nunca ia parar para pensar, por exemplo, da questão da menstruação das mulheres em situação de rua, né? Teve uma vez eu passando aqui na Borges, uma moça me atacou e me pediu para comprar um pacote de absorvente, porque ela não tinha, né? Ela estava menstruada e não tinha absorvente, né? Então, a gente, o tamanho da desigualdade, o tamanho da vulnerabilidade dessas pessoas nessa situação
é algo que a gente vai se surpreendendo muito ainda, né? Eu lembro da violência que elas sofrem, né? Que as mulheres em situação de rua sofrem. Muitas têm um companheiro justamente para se sentirem um pouco mais seguras, né? E às vezes é esse companheiro também que acaba agredindo. Então, esse documentário a gente pode puxar por vários vieses, assim, para examinar, né, a questão social, a questão racial, a questão econômica, né, o fazer de conta que não vê, também dos gestores. Né? Aqui em Porto Alegre, a gente vivenciou uma secretária que era para ser de direitos humanos, né, que simplesmente fechou os restaurantes populares, fazia as pessoas fazerem uma fila monstruosa num único local da cidade, que é próximo de um bairro, que é o Menino Deus, que é um bairro de classe média, então fazia as pessoas se deslocarem dentro dessa cidade enorme até lá para receber o alimento. Eu ia dizer muito desumano, mas na verdade é muito cruel o que essas pessoas passam, né? O rapaz que a gente entrevistou, que estava ali sentado, era próximo de um supermercado, ele nos comentou, eu fiquei pensando, e o banheiro? Né? Porque, ok, banho, a gente sabe que as pessoas, mas a pessoa precisa ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, como é que é, né? E o cara disse, olha, às vezes me deixam entrar aqui no supermercado rapidinho para eu ir no banheiro, às vezes não deixam. Né? Então, realmente, falta o mínimo de dignidade para essas pessoas viverem assim, e por isso foi tão doloroso o processo, né? Agora a gente colhe o fruto da reflexão, né? Mas na hora do vivenciar isso foi muito doloroso, né? Agora a gente está em vários festivais, o Thiago vai contar que a gente até ganhou num dos festivais que a gente participou, mas antes foi duro. Até sobre isso teve, a Karen falando, me lembrou de um caos também que a gente se aproximou, a gente fazia o método seguinte, a gente até pensou em abordar com a câmera e se gravando, a gente pensou em talvez criar um vínculo e, enfim, fazer uma coisa mais... Então a gente teve que mapear pessoas que tivessem um ponto fixo, porque muitas delas não têm, vão caminhando, vão dormindo onde dá, enfim, mas a maioria tem um ponto fixo. Inclusive há disputas por esses pontos. Porque tem que achar uma marquise que proteja da chuva, esse é o principal. Eles falaram que o pior não é o frio, é a chuva. Mas a gente se aproximou, algumas pessoas disseram que não queriam participar, enfim. Mas a maioria topou, mas teve uns 3, 4 que não. Uma delas, a Karen falou sobre a violência contra a mulher que está em situação de rua. Ela estava ali na Osvaldo, perto do HPS ali. E aí eu cheguei perto dela, vi um cachorro assim, eu passei a mão no cachorro, aí eu fui conversar, puxei um papo com ela, não quero papo, que eu acabei de ser agredida pelo meu marido, porque ele queria comprar uma pedra e eu não queria deixar ele comprar e tal, não sei o que, tô irritado, não quero papo. Mas não, tá bem, saí e tal. Isso, na realidade, a gente encontrou muito, assim, elas com certeza sofrem muita violência, e muitas vezes o cachorro... ele também é um parceiro para ser tipo um alarme, né? Ele late quando tem alguém chegando, ele avisa, ele ajuda. E claro, não tem problema nenhum isso, é uma relação mútua, né? Ele ajuda a pessoa em situação de rua a se proteger, a pessoa em situação de rua, além de dar carinho, na grande maioria das partes que a gente presenciou, elas também dão comida, dão abrigo, enfim. Sobre os festivais, a gente já foi aí para 9. Deixa eu até abrir aqui rapidinho, só para eu ser justo e conseguir citar todos, porque eu queria lembrar pelo menos os estados de todos que foram selecionados. Estou abrindo aqui, mas
que dá para destacar primeiro é o Festival Taguatinga de Cinema, que acontece no Distrito Federal. E eu fui em 2017 nesse festival com o Porongos. A gente passou uma mostra paralela, mas eu fui convidado para ir, fiquei lá em torno de uma semana, convivendo com outros realizadores, debatendo, enfim. É um festival muito bacana, muito bem organizado, já tem aí 15 anos. E teve uma mostra Seleção Popular, que eram mais de 440, em torno de 440 filmes de todo o Brasil. Era muita coisa. E tinha a sessão do voto. E a gente fez uma campanha para as pessoas assistirem, votarem, e a gente acabou vencendo como mais votado, com 1.066 votos. Conseguimos aí uma boa margem de diferença para o segundo colocado, mais de 300 votos. Então, claro que houve muita campanha, eu até brinco assim, porque a gente achou que estava bem votado, ia ser um primeiro balanço, a gente viu que estava em quinto. Eu pensei, não sei se a gente vai conseguir buscar isso, estava 300 votos. Aí minha mãe falou, não, vamos um por um no WhatsApp, no Facebook, e aí as pessoas compartilhavam em grupos de WhatsApp, compartilhavam para outras pessoas, e claro, com certeza a questão social, a questão do tema, que é interessante, levou outras pessoas a assistirem, e furou muita bolha, teve muita gente que assistiu, esses votos não são só dos nossos amigos e familiares, é de muito mais gente, que senão não teria conseguido chegar nesses votos. Até porque, infelizmente, o site era muito burocrático, muito difícil de fazer o voto. O site caía, o site não confirmava e-mail, foi bem problemático isso. A gente teria feito muito mais votos se fosse ser mais simples, mas enfim, não tem problema, né? Então a gente acabou sendo o mais votado. Isso desse documentário, Afeto e a Rua, ou do Porongos, tu fala, Thiago? Não, o Afeto e a Rua. Aqui o Pirata tá querendo participar. Olha aí. O Porongos foi em 2017, mas era uma mostra paralela, não competitiva. A gente também não estava na mostra competitiva do Taguatinga, mas a gente estava na mostra Seleção Popular, que são 440 filmes, mais ou menos, era muita coisa. E muita coisa boa, tanto que o segundo documentário mais votado é um documentário muito bacana sobre uma realizadora que tinha um irmão que tinha alguma deficiência física, não recordo exatamente qual, e fez um documentário sobre como é a vida dele, né? Muito, muito bacana. E a gente já foi selecionado para o 7º Cine Serra, que acontece aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, Caxias. A gente também já foi selecionado com o Porongos e premiado lá, como menção honrosa e melhor trilha sonora. O 8º Versini, no Rio de Janeiro, que é um festival muito bacana, porque ele foca ali na região da Baixada Fluminense, que é uma região que tem pouquíssimo cinema. O cinema que tem é caro e só filme comercial, só filme americano, pipoca, assim, as pessoas não se enxergam nos filmes, então eles fazem exibições mais nas periferias para comunidades vulneráveis, dão pipoca, fazem sessão à noite. Obviamente esse ano eles meio congelaram o festival, estão esperando passar para poder fazer presencialmente, porque um festival com esse cunho social fica difícil ser realizado online, né? O primeiro Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que é um festival muito bacana, bem organizado, é legal ser o primeiro, assim, espero que tem tudo aí para o festival ter uma história bacana. O Fest Curtas Fundage 2020, que é de Pernambuco. A maioria desses é online, né, mas a gente sempre destaca o estado que propôs, né, o festival. O Taguatinga, que é esse Distrito Federal, o Curta Solar, que é o que tem o link aqui nos comentários, que está disponível, é do Rio de Janeiro. A primeira mostra em curtas de Minas Gerais, o Cindy Festival, que, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, e o Festival de Curtas de Campos do Jordão, que é do estado de São Paulo. Então já foi para esses 9 festivais, a gente legendou recentemente, inscreveu alguns festivais internacionais também, inclusive festivais internacionais, tem de tudo que vocês podem imaginar. Tem um site que é tipo uma rede social dos festivais, tem várias temáticas. Tem até festival sobre documentários sobre fungos, tem de tudo. Uau! Tem recortes impensáveis, assim. E a gente achou alguns festivais que falam sobre desigualdade social, até sobre pessoas em situação de rua. E sobre cães também, bastante, a gente escreveu. Então, vamos ver, acho que talvez aí também venha algumas seleções internacionais pela frente. Que coisa boa. E que venham mais outros espaços desses para levar essa produção tão bacana, né? Daqui do Rio Grande do Sul, em tantos outros espaços, como o Thiago disse bem, que ainda que seja né, virtual né, o que oportunizou também o Thiago estar com a gente no paralelo, porque
Lembro na época do Porongos, né, Maria, a gente conversou sobre isso, como ia ser legal e tal. Então, esse contexto virtual agora possibilita a Karen e Thiago lá de Porto Alegre conversando com nós três aqui de Rio Grande. Mas ainda que seja nesse espaço virtual, penso que é bacana que dizer, né, em quais estados, em quais regiões o curta está circulando, né, de onde veio essa iniciativa, e que vá para muitos outros espaços fora daqui, né. Fala, Karen. Eu ia contar para vocês que um dos nossos sonhos é poder participar do Festival de Cinema de Gramado, né? Trazer um Kikito para casa é um dos sonhos meus, do Thiago, da Débora, mãe do Thiago, que está assistindo a gente ali, comentou também, da Dona Delores, com certeza também, mas a gente não consegue participar do Festival de Cinema de Gramado, porque ele tem um financiamento da Assembleia Legislativa, e como eu e o Thiago, a gente tem vínculo com a Assembleia, porque a gente trabalha lá com o deputado Edgar Preto, a gente não consegue participar do Festival de Gramado, mas é um dos nossos sonhos também poder levar um dia um documentário, um trabalho nosso para o Festival de Cinema aqui do nosso estado, mais conhecido, né, aqui no estado e destaque no Brasil inteiro, né, até para fora do Brasil. Vai ser uma lindeza, a gente quer acompanhar isso também no momento. Veremos. Falei que eu quero fazer um comentário, 1:4, mas eu quero fazer um comentário quando a Karen trouxe e citou a questão das mulheres em situação de rua, e vocês trouxeram até da dificuldade tanto por ter mais homens em situação de rua, mas também dessa questão da violência, delas não quererem se colocar. Quando a Karen citou a situação, né, que tu vivenciou, de uma mulher te pedir para comprar o absorvente, eu lembrei imediatamente do curta que certamente vocês conhecem, Presos que Menstruam, e fiquei pensando justamente nessa relação, né, de marginalização, no sentido bem de colocar à margem, de colocar para fora do sistema, né, e da violência que essas mulheres, todas as mulheres, né, gurias, sofrem, mas dadas as proporções, essas mulheres que são colocadas para fora da margem vivenciam situações absurdas como essas, né? Então, queria trazer e citar essa outra produção que eu lembrei aqui, que o trabalho de vocês me fez lembrar também. Tem um outro documentário, eu não vou me lembrar o nome, se o Thiago se lembra, está no Netflix, que é de um grupo de mulheres, eu acho que é na Índia, que se organizaram para fazer uma mini fábrica de absorventes. Eu vi, não lembro o nome. Porque muitas pessoas, esse assunto também é outro. Absorvendo tabu. Exatamente. Isso. Exatamente. E esse assunto da questão da menstruação, ele é outro tapa na cara, né? Porque saiu uma pesquisa recentemente mostrando o número de meninas que acabam abandonando a escola porque elas não têm condições de ter um absorvente durante o período menstrual, entendeu? Ou a falta ao trabalho de algumas mulheres por causa disso. Então, só isso já rende um longa-metragem, né? Contar essas histórias e mostrar essas dificuldades e as alternativas que existem para a questão do absorvente, como, né, majoritariamente as pessoas utilizam e tal, já daria um assunto grande. Tá aí a proposta. Aqui, Karen, Thiago, fiquem à vontade para, enfim, trazer mais alguma informação para a gente ir fazendo um fechamento. A gente, 4h02, está fechando 1 hora de live e, obviamente, depois aí a Mariazinha
também trazer a sua contribuição final, para a gente encerrar muito bem essa semana. Começo eu aqui, então. Eu quero agradecer só. Agradecer muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder matar um pouquinho da saudade da minha mãe, que faz, sei lá, né, mãe, 5, 6 meses que a gente não se vê. Eu acho que foi no início de março que a gente se viu presencialmente, se abraçou, se beijou, né? E eu tô aqui isolada, não foi antes, foi fevereiro, então. Eu tô aqui isolada desde o dia 14 de março e cumprindo o isolamento de fato, né? Isolamento social, por entender que é responsabilidade minha também, né? Deve ser uma responsabilidade de todos e todas nós não disseminar o vírus, né? Então, estou aqui e poder matar um pouquinho da saudade da mãe, ver ela. A gente se vê, claro, né? Se faz ligação de vídeo, conversa, mas é sempre bom poder estar junto com ela e junto com vocês aí do Paralelo 30, falando sobre esse assunto que para nós é tão caro, tão importante, para mim é tão gratificante poder vivenciar um pouquinho do cinema junto com o Thiago. Então, muito obrigada, gente, pelo convite. Um abração para o povo querido da minha terra aí de Rio Grande. Coisa boa. Thiago, por favor. Eu quero agradecer aí a oportunidade, o espaço, agradecer o Rafael, a Deca, a minha amiga parceira de trabalho e amizade, Karen Loz, a Maria, que nós demos de presente para ela, o troféu foi ganho no sábado, que foi o aniversário dela. Então a gente comemorou bastante, cada uma na sua casa, mas comemorou. E mandar um abraço aí, tem um pessoal aí que é fã do projeto aí, que sempre apoia, divulga, o Ícaro, é um amigo meu que ele nasceu em João Pessoa, mas vive no Uruguai, viveu no Uruguai há muito tempo, agora acho que está em João Pessoa de novo, mandar um abraço para ele, é um queridão. E o Severiano, a Sônia Teles, que são nossos colegas, amigos, a minha mãe Débora, que está sendo a mãe coruja ali, minha irmã Natália, e todos os outros aí que puderam assistir hoje. Agradecer novamente, então, pela oportunidade de falar desse filme que é muito importante para nós, que está dando bons frutos aí. A gente agradece a todas as pessoas em situação de rua que participaram. A gente conhecer a Karen, enfim, o projeto é o que sempre eu digo, assim, né? Algumas pessoas veem no Facebook e acham que é uma ONG, a gente é um projeto de filme. Mas claro que a gente quer, na pior das hipóteses aí, a gente fez umas camisetas, por exemplo, a gente vai entregar, além das recompensas já entregues para todos, camisetas e principalmente mostrar o filme, né? Mostrar o filme. A gente está pensando, de repente, esperar passar um pouco para procurar mais. Porque, enfim, a gente teria mais facilidade de acesso a alguma ajuda médica do que eles, e muitos deles têm algumas doenças já, como o HIV, é muito comum nas pessoas que são de rua, que com certeza seria muito difícil lidar com o coronavírus e o HIV. Mas a gente quer dar esse retorno. A gente estava planejando para esse ano, a gente vai tentar no que vem, se não venderem o Capitólio, fazer uma sessão lá, aberta para as pessoas em situação de rua, poderem entrar, e se possível com seus cães também, a gente vai tentar fazer isso. Vai ser difícil, porque com essa gestão é totalmente contrário, né? Eles são higienistas no termo de pensar que as pessoas são, entre aspas, sujas, entendeu? Só fazer um rápido recorte, né? A Karen mencionou, assim, o governo da prefeitura do Marquesan, os relatos que nós temos das pessoas em situação de rua é absurdo, assim. Por exemplo, eles de tempo em tempo abordam eles, exigem que eles saiam dos seus locais, pegam todos os pertences dele e junto vai um caminhão do lixo. Aí eles jogam todos os pertences, coberta, colchão, barraca, carrinho, tudo, joga nesse caminhão, deixa a pessoa com a roupa do corpo e te vira. E não dá uma opção, e não dá um auxílio, apenas diz, tu não pode dormir aí. E a pessoa tem que ir, às vezes a pessoa volta no mesmo lugar. São relatos, assim, assustadores, assim, já houve relatos que eles pegaram os documentos das pessoas e botaram juntos no lixo.
a pessoa fica sem documento, aí, consequentemente, dificulta muito ter acesso a programas sociais, né? Aí você vai ter que pegar outra cópia do documento, não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para comer. Então, é muito, assim, o governo Marquesas é muito cruel. A secretária que a Karen mencionou, ela falou que as pessoas em situação de rua não tinham que estar nas praças para as pessoas poderem andarem com seus cachorros nas praças. Isso foi ano retrasado, eu acho, passado. Então, é muito cruel ver um governo desses que trata tão mal as pessoas em situação de rua aqui em Porto Alegre, né? Esperamos que mude isso esse ano. Mas é isso, eu quero agradecer aí, a gente está tentando, muitas das pessoas que nós entrevistamos, a gente não localiza mais. A vida deles é muito itinerante, né? Então, se mudou, e olha, o que eu ando de carro nessa cidade para procurar essas pessoas muitas vezes, a grande maioria delas a gente não localiza mais, algumas se mudaram, descobrimos para onde foram, mas não conseguimos, tipo, teve um que foi para Santa Catarina, inclusive deixou a cachorrinha dele, porque ele achou que seria muito cruel a viagem com ela até Santa Catarina, porque vai de carona, vai a pé, vai de bicicleta, vai se virando, né? E a cachorrinha já era idosa e deixou com uma pessoa que trabalhava no Tribunal de Justiça, que é bem na frente de onde ele ficava, que é o índio. A gente descobriu essa semana, muito legal essa história. E aí a mulher contou, ele sempre cuidou tão bem dela, mas viu que ia ser ruim a viagem para ela e ofereceu de ficar com ela, já é uma cadelinha idosa, assim. E, enfim, muitos deles a gente não conseguiu localizar mais, a gente conseguiu localizar, que a gente tem contato ainda, em torno de 2, 3 pessoas, outros a gente sai procurando, às vezes voltam para os seus lugares, às vezes se mudam de novo, enfim, é uma vida itinerante, né? Mas a gente vai tentar, sim, mostrar para todos e todas que participaram e fazer uma exibição pública aí, onde eles possam ir prestigiar numa sala de cinema. E é isso, agradecer o espaço e estamos sempre à disposição aí para falar deste filme e de outras coisas também. Coisa boa, a gente que Obrigadão. agradece. Quero ouvir Mariazinha agora. Aprendi muito. Não, nós é que agradecemos, né? E daí o nosso empenho na manutenção desse nosso programa, né? Que é diversificado, né? Aponta temas que tu não vês e tu não escutas em outros espaços, né? E é um compromisso nosso ali da manutenção desse espaço. Vamos ter que lutar muito, porque estamos dentro da universidade e não sabemos o que vem por aí, né? Estamos num processo de escolha da reitoria, né? E nós estamos vendo, né, os encaminhamentos dados, infelizmente, por esse desgoverno, né? Mas é isso, juntar as forças, né? Agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui, Tiago e Karen, né? E tem sido esse o compromisso da gente, de divulgar, né, esse trabalho que vocês vêm fazendo. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o lançamento do Porongos, aqui que a gente pretendia no início do ano, né, o relançamento. O pessoal lá do Cine Dunas passou o filme do Olívio, né, fizeram a apresentação. Então, tem um movimento aqui em Rio Grande, também artístico, bem plural, que a DECA, inclusive, é do Conselho, né, que é importante e que eu acho que esse estreitamento de relações é fundamental, né? E eu quero só dizer isso, assim, ó, que nós tivemos um episódio agora, um mês e pouco atrás, num casal morador de rua, que foi muito, muito triste, né? Usuários, a moça usuária também, então foi um procedimento de pessoas, né, que não eram pessoas da estrutura da política municipal que estivessem fazendo, mas foi algo assim, né? Na verdade, a moça foi exposta de uma maneira absurda, né? No hospital a gente teve que acabar intervindo, né, porque era a tentativa de uma internação compulsória, né? Então, tem uma série de questões relacionadas a pessoas que vivem na rua, né? Que eu, há anos atrás, assisti, depois li um documentário, né, de pessoas que moram em São Paulo, e aí uma quantidade enorme de pessoas com formação acadêmica na rua, né?
algumas pessoas porque fizeram uma escolha a partir da sua caminhada na vida, por razões as mais diversas, optaram por, né? Então, esse cuidado, eu penso que as pessoas têm que ter, né? Essa coisa que, infelizmente, está imbuída na nossa sociedade de carimbar, né? Bota o carimbo e deu. Isso é muito negativo e é um combate permanente que a gente precisa fazer, né? Que é o respeito. Né? Porque eu não sei por que aquela pessoa está lá. Né? Ela pode ter todos os motivos do mundo para estar lá. Eu desconheço. Então, a única coisa que me cabe é respeitar. Né? Então, é isso. E esse nosso programa serve para isso, para mostrar que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Beijos. Lindeza, Mariazinha. Nem tenho o que dizer. Verdade. Né, Rafa? Agradecer muito a disponibilidade, né, da Karen e do Thiago, agradecer muito a existência artística e militante de vocês, tá? É sempre muito bom ver os resultados, né, do que vocês produzem. E que esse espaço está, obviamente, é só um reforço do que vocês já sabem, que esse espaço está sempre aberto e esperando, ansiando muito por novidades de vocês. Tá bem? 4h14. Vamos encerrando essa edição do Paralelo. O Karen. Sim. Karen, mostra aquela mão. Dá ela de lado, Rafa. Ó, pronto, agora. Olha só. 4h14. A gente vai encerrando a semana, mais uma semana do Paralelo 30. Lembrando que essa live fica salva na página, então quem não conseguiu pegar todo o programa pode assistir novamente, pode compartilhar, chamar as pessoas para assistirem e conhecerem mais dessas duas pessoas, do trabalho dessas duas pessoas, trabalho lindo de duas pessoas lindas, nosso agradecimento, viu? E também aproveitar hoje, dia 4, até dia 9, ainda é possível assistir o documentário Curta, o Afeto e a Rua, então corre ali, nos comentários o Thiago já colocou o link. E a gente vai encerrando por aqui. Terça-feira a gente volta com mais Paralelo 30 às 3h. Um ótimo final de semana a todos e todas. Rafa, antes de tu finalizar a live, lembrei aqui que hoje é sexta-feira, dia 4, e eu vou reforçar um chamamento, que amanhã, dia 5, sábado, acontece a Conferência Municipal de Cultura de Rio Grande, com o tema aí da Lei Aldir Blanc, onde vai ser apresentada a regulamentação municipal, aprovada em conferência para começar a executar as verbas da lei em Rio Grande. Então, é importantíssimo que todos e todas participem, né? Na página do Conselho tem, acho que a gente pode até republicar aqui na página do Paralelo, tem a postagem já com o link, que vai ser usado para a conferência. Então, às 3h de amanhã, a gente conta com todos e todas. Agora sim, vamos encerrando. Um beijo em vocês, um bom final de semana. Até terça-feira.